A outra que justifica um pouco a questão das imposições, somente imposições, é porque o coronário distribui tudo. Isso é tão grave, porque quem mais divulga isso são o que a gente pode chamar aqui, entre aspas, de autoridades espíritas no movimento brasileiro. É impressionante como eles dizem isso. Dizem e não encontram nenhum fundamento em nenhum lugar. Allan Kardec nunca sugeriu isso, Jesus nunca sugeriu isso, nenhum grande magnetizador nunca sugeriu isso. Então você tirou isso de onde? Não, porque a gente põe o fluido aqui no coronário, e aí o coronário se encarrega de distribuir tudo. Uau! Vamos só para o básico. O coronário é altíssima frequência. Se a gente pensa isso numa analogia material, é uma peneira super fina e delicada. E colocar tudo nessa peneira fina e delicada corresponde a dizer você colocar qualquer tipo de entulho ali. Não vai passar, não vai distribuir. Quando é que passa e distribui? Se você colocar um fluido igualmente fino. É a única situação em que não congestiona. Mas se você coloca um fluido teu, por mais moralizado que você seja, seu fluido tem repercussões orgânico-fisiológicas nele. Quem assistiu ontem o Tubino, e eu o assisti, apesar de que eu não estava aqui, mas eu o assisti, ele coloca isso. Os fluidos, que ele chama de ectoplasma, são materiais, são muito matéria. E, portanto, são densos. E você vai colocar no campo mais sutil que você tem, esperando que esse campo agora saia distribuindo tudo. Não funciona. E aí a gente encontra reikianos encontrando problema com as longas exposições, jorei encontrando problemas. E aí eu já tive a oportunidade de conversar com vários de outras linhas. E é engraçado como eles não têm um nome, mas quando congestiona, tem que dispersar. Eles não usam a palavra dispersão. Mas o procedimento só resolve mesmo se houver uma dispersão. E por que congestionou? Porque num dada altura entrou uma energia tua. No jorei é uma energia que vem de fora. No reiki é uma energia que vem de fora. Teoricamente, no passe espiritual é uma energia que vem de fora. Elas são finas, sutis e não congestivas. Mas na hora que você está fazendo e entrou fluido teu, a partir daí congestiona. Congestionou, você tem que trabalhar a congestão. E aí como é que a gente fica? Se o coronário distribui tudo. A gente pode até tomar isso como uma verdade. O centro coronário distribui tudo. Ponto. Mas você examinou um fenômeno e não aconteceu a distribuição. Aí vem a subpergunta. E não distribuindo, o que se faz? Aí é a subpergunta que a gente acrescenta. Então ele distribui tudo, mas se ele não distribuir? Allan Kardec, quando ensejou a questão da fadiga fluídica, ele diz assim: havendo perdas fluídicas, uma noite de sono é suficiente para repor a energia. Ponto. Aí você, de repente, você vê que alguém doou muito fluido, dormiu e acordou mal. Ou seja, uma noite de sono foi insuficiente ou ineficiente. Eu tenho duas opções. Ou eu digo que Allan Kardec errou, ou eu digo, esta é a regra que deve funcionar como limite. Uma noite de sono tem que ser suficiente para repor. Se não foi, então houve um erro em algum lugar. Acredito que quando a gente quer estudar com olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente age assim. Bom, o centro coronário distribui tudo, mas e se não distribuiu? O que aconteceu? A partir daí a gente vai partir para sair da questão que é um mito ou uma fake, para procurar onde é que está a verdade. No caso da fadiga fluídica, quem estudou já isso, que eu trato desde o livro Passe, que eu venho tratando sobre isso, quem pensa sobre isso, o que faz? Primeiro exercício, veja onde foi que você sentiu que você teve uma perda muito grande. Isso considerando um passista regular. Então você vai se lembrar de si, rapaz, ontem quando eu apliquei passe, teve uma pessoa
que na hora que ela sentou, que eu entrei em relação, eu senti que parecia que eu ia me desmanchar em cima da pessoa. Pode ter sido ela. Não é ela a pessoa, mas aquele momento. Então você já fica atento. Da próxima vez que eu tiver um paciente que me sue desse jeito, eu tenho que encontrar um meio de interromper essa sucção. Ah, mas eu não sei como interromper. Então está uma necessidade aí de você estudar. Porque não é possível que alguém tenha o poder de me tirar toda a minha energia e eu ficar indefeso. Isso não é da natureza. Então tem algum desequilíbrio. Como é que eu faço? Hoje a gente sabe, a gente faz logo uma ação dispersiva. Vejam bem, a ação dispersiva, não estou dizendo faça dispersivos, porque muitas vezes isso acontece no ambiente de trabalho, no ambiente da rua. Então você tem que ter uma atitude de dispersão. E dentro delas, uma que é extremamente fácil de ser realizada são os exercícios de respiração, todos eles diafragmáticos. Na hora que você faz uns diafragmáticos, ali que você já começou segundo, terceiro respiração diafragmática, você sente que é como se tivesse interrompido toda a doação. Então é uma defesa sua. Se for numa cabine de passos, melhor ainda, você pode fazer uma série de dispersivos. Os dispersivos espalham, conduzem, direcionam, catalisam e também devolvem para a fonte. Então, quando eu estou fazendo um dispersivo, eventuais excessos, em princípio, eles retornam para a fonte, que sou eu. E se eu junto a isso, respiração diafragmática, aí eu contenho todo e qualquer outro impulso de sucção. Logo, existe uma orientação, mas existe o complemento, que foi o que Allan Kardec disse. Uma noite de sono é suficiente, mas não foi suficiente. Então, onde foi que eu errei? Onde é que eu tenho que reparar? O que é que eu tenho que fazer? Do contrário, a gente vai ficar com a informação equivocada. E a mesma coisa com o coronário. Ele não distribui tudo. Por quê? Porque nem tudo é filtrado pelo coronário.